A história inspiradora da travessia de Abraão e seu servo em busca de uma esposa para Isaque, encontrada em Gênesis 24, é uma jornada marcada por fé, confiança e providência divina. Após a morte de Sara, Abraão já era idoso e Isaque, seu filho da promessa, permanecia sozinho. O patriarca, guiado por um senso profundo da aliança com Deus, decidiu que seu filho não deveria unir-se a alguém das terras de Canaã, onde os costumes e os deuses estrangeiros poderiam afastá-lo do propósito do Senhor. Assim chamou seu servo mais antigo, provavelmente Eliezer de Damasco, e confiou-lhe uma missão sagrada: ir até a terra de seus parentes, em Harã, e trazer dali uma esposa para Isaque. Dentro da tenda de Abraão, o silêncio do deserto era interrompido apenas pela voz firme do patriarca. Ele tomou a mão do servo e disse: "Jura-me, por aquele que fez os céus e a terra, que não buscarás mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, mas irás à minha parentela e dali a trarás." O servo hesitou, sentindo o peso do encargo. "E se a mulher não quiser seguir-me até esta terra, devo então levar teu filho de volta à tua parentela?" Abraão balançou a cabeça, com o olhar voltado ao horizonte dourado. "Guarda-te de fazê-lo. O Senhor, o Deus dos céus, enviará o seu anjo diante de ti e guiará o teu caminho." Com essas palavras, Eliezer sentiu que sua insegurança se transformava num propósito santo. Dias depois, partiu conduzindo 10 camelos carregados de presentes. A longa estrada se estendia pelas planícies poeirentas e pelos vales ressequidos. O sol abraçava e o ar pesado parecia acelerar o batimento do coração. Por vezes, sozinho, Eliezer fitava o céu e murmurava: "Senhor de meu senhor Abraão, guarda os meus passos. Como saberei a quem tu escolheste?" Entre o ranger dos arreios e o balanço firme dos camelos, somente a oração o acompanhava, e de modo suave ela se tornou seu descanso. Ao cair da tarde, a comitiva chegou às proximidades da cidade de Naor. Lá um poço ficava fora dos muros, e era costume das mulheres virem buscar água ao entardecer. Eliezer, exausto, fez parar os camelos e, respirando fundo, ajoelhou-se junto ao poço. Era o momento decisivo, o instante em que a fé seria posta à prova. E ele orou com simplicidade: "Senhor, Deus de meu senhor Abraão, mostra bondade para com ele. Eis-me aqui junto ao poço. Seja que a moça a quem eu disser, por favor, abaixa o teu cântaro para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para Isaque." Ao proferir tais palavras, não havia artifício ou ensaio. Era uma súplica sincera de quem dependia unicamente da direção divina. Enquanto ainda falava consigo mesmo, surgiu uma jovem com um cântaro sobre o ombro. O sol, já baixando, iluminava os fios de seu cabelo e destacava a serenidade em seu rosto. Era Rebeca, neta de Naor, o irmão de Abraão. Eliezer observou, sem dizer palavra, quando ela encheu o cântaro e subiu novamente. Então, tomando coragem, aproximou-se e perguntou: "Por favor, dá-me de beber um pouco da tua água." Rebeca inclinou-se com gentileza e disse: "Bebe, meu senhor." E, num gesto de hospitalidade contagiante, acrescentou: "Também tirarei água para teus camelos até que se saciem." Por alguns instantes Eliezer ficou imóvel, vendo a profecia silenciosamente se cumprir diante dos seus olhos. O coração lhe ardia em gratidão. Rebeca apressou-se, despejando várias vezes o cântaro no bebedouro, até saciar todo o rebanho. Era um esforço notável. 10 camelos exaustos no deserto poderiam consumir dezenas de litros cada um. Ainda assim, ela não recuou. Havia nela mais do que força física, havia propósito, bondade natural, uma virtude que vinha do coração. Quando terminou, Eliezer lhe ofereceu um anel de ouro e pulseiras, e perguntou: "De quem és filha, moça? Haverá lugar na casa de teu pai para nós pernoitarmos?" Ela respondeu sorrindo: "Sou filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, e há em nossa casa lugar e forragem para os camelos." Essa resposta foi mais do que uma gentileza. Era a evidência de que Deus estava guiando cada detalhe da missão. Tomado de reverência, Eliezer inclinou-se, encostando o rosto à terra, e adorou o Senhor. Lágrimas quentes lhe desceram pelas bochechas ressecadas. "Bendito seja o Deus de meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade nem sua verdade dele. O Senhor me guiou no caminho certo à casa dos parentes do meu senhor."
As palavras saíam num fio de voz, mas traziam consigo o peso de uma certeza. Deus estava presente, mesmo em terras distantes, mesmo entre as tarefas humanas que pareciam impossíveis. Quando Rebeca chegou a casa, contou aos seus familiares sobre o homem estrangeiro e os presentes recebidos. Labão, seu irmão, correu ao encontro de Eliezer e, ao vê-lo ainda junto aos camelos, disse: Vem, bendito do Senhor, por que estás fora? Já preparei hospedagem e lugar para os animais. Dentro da casa o servo foi recebido com hospitalidade oriental. Água para lavar os pés, alimento fresco e espaço para descansar. No entanto, antes de comer, ergueu a mão e declarou: Não comerei enquanto não disser o propósito da minha vinda. O silêncio que se seguiu foi carregado de solenidade. Então ele contou toda a história, o pedido de Abraão, a oração junto ao poço, o sinal de Deus, o gesto de Rebeca. A sala se encheu de espanto e gratidão. Betuel e Labão responderam: Isto vem do Senhor. Não podemos dizer-te nem mal nem bem. Eis Rebeca diante de ti. Toma-a e vai, e seja ela esposa do filho do teu senhor, como ordenou o Senhor. Na manhã seguinte, quando o sol ainda nascia sobre as tendas, Rebeca, decidida, ouviu seus pais e irmãos perguntarem se queria partir imediatamente. Irei, respondeu com simplicidade e coragem. Era o passo da fé, deixar sua terra natal rumo ao desconhecido, confiando que Deus a estava conduzindo. Eliezer se prostrou novamente e adorou. Os camelos foram preparados, carregados com dádivas e provisões, e o caminho de volta começou sob o brilho sereno do amanhecer. No coração do servo havia paz. Nos olhos de Rebeca, esperança. Isaque, por sua vez, caminhava no campo ao entardecer, meditando e orando. Ao levantar os olhos, viu ao longe o cortejo que se aproximava. Rebeca, também ao vê-lo, desceu do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Eliezer respondeu: É o meu senhor. Ela então tomou o véu e cobriu o rosto, sinal de respeito e novo começo. Quando se encontraram, a história das promessas se completou. Isaque conduziu Rebeca à tenda de sua mãe e a amou, e sua alma encontrou consolo após o luto. A bênção de Deus se renovava de geração em geração, através de corações dispostos a confiar. O que torna essa história tão profunda não é apenas o romance bíblico, mas a fidelidade silenciosa de cada personagem. Abraão confiou antes de ver. Eliezer orou antes de agir. Rebeca serviu antes de saber. Cada gesto deles revelou uma fé que não dependeu de circunstâncias, mas de comunhão com o Deus vivo. Em meio ao deserto da incerteza, a providência divina os guiou passo a passo, e o resultado foi paz duradoura. Essa é a beleza da obediência. Quando confiamos, Deus já está no caminho adiante, preparando o lugar, o tempo e o encontro perfeito. Hoje, a caminhada de fé pode parecer bem diferente, mas a essência continua igual. Talvez você também esteja esperando um sinal de direção, buscando compreender o propósito de Deus em uma nova fase da vida. Como Eliezer ao pé do poço, ore com sinceridade e espere com humildade. Confie que o Senhor ainda guia os passos daqueles que se rendem à sua vontade. Seja no trabalho, na família ou nas decisões mais delicadas, Ele continua respondendo às orações simples com resultados surpreendentes. Se você gostou, curta e compartilhe esta história para que mais corações sejam lembrados de que Deus continua conduzindo caminhos escondidos pela fé.